Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Hoje gostaria de compartilhar a palavra com o título Magnificat Dominus. IPC é cultura também, né? Magnificat Dominus, latim, quer dizer magnificar ao Senhor, a Deus. Será que a gente pode glorificar a Deus no encontro entre amigas? Entre duas parentas, né? Duas parentes. Será que a gente pode ter um momento glorioso num simples encontro? Será que a gente consegue viver o extraordinário no ordinário? Essa é uma expressão que eu gosto, inclusive. Será que duas gestantes, elas se encontrando, elas podem ter um momento glorioso diante do Senhor? Sim, isso é possível. Isso é possível se estivermos cheios do Espírito Santo. Pegando as palavras emprestadas do Billy Graham, que a gente compartilhou na semana passada, nós podemos estar cheios do Espírito Santo quando nós sabemos quem Ele é, quem nós somos e quem nós somos em Deus, quando nos submetemos a Ele, confessando os nossos pecados e nos sujeitamos à Sua palavra, à Sua vontade, à vontade de Deus. E quando a gente caminha pela fé, nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de enxergar o extraordinário no ordinário, nós somos capazes de viver o extraordinário no ordinário. Do contrário, mesmo que a gente vivencie coisas extraordinárias, gloriosas, a gente não vai saber que isso é extraordinário e glorioso. Se a gente não conseguir enxergar a mão de Deus agindo em nossas vidas, se nós não soubermos qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, pode acontecer um grande milagre, pode ser que uma pessoa volte à vida, pode ser que alguém seja curado de uma doença incurável. A pessoa ainda não vai conseguir enxergar a mão de Deus agindo naquela ocasião. Mas do contrário, se estivermos cheios do Espírito Santo, mesmo no encontro simples e singelo, nós seremos capazes de experimentar o magnífico, o glorioso. E hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre esse encontro de Isabel e Maria, e gostaria de refletir um pouco sobre a canção de Maria também, e enxergar essa postura, né, essa oração que ela faz diante do Senhor, glorificando a Deus. Quando Maria ela vai encontrar a Isabel, depois de ter recebido o anúncio do anjo, ela vai lá nessa região montanhosa da Judéia, né, tendo a cidade principal, Hebrom. E quando as duas se encontram, Maria e Isabel se encontram, o bebê se agita no ventre. E Isabel fica cheia do Espírito Santo. Mais uma vez, Deus é soberano e Ele se manifesta a quem, onde, da maneira que Ele quiser. E nós precisamos saber disso, que Deus é santo, que Deus é soberano. E nós precisamos estar sempre à disposição do Senhor. Então Isabel, ela clama em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Então ela diz como a Maria ela é abençoada. E essa expressão bendita é muito mais do que ser feliz, né? Quer dizer que ela foi agraciada, que ela tem o favor de Deus, que ela recebeu a bênção de Deus. Então Isabel ela elogia Maria, e não só ela, mas o filho que está no ventre da Maria. Então ela diz, versículo 43, mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela identifica que o bebê que está no ventre da Maria não é um bebê qualquer, mas é o Senhor, é o Kyrios. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Ou seja, o João Batista que estava no ventre de Isabel, ele se agita ao aproximar do bebê que estava no ventre de Maria, que era Jesus o Cristo. Então os estudiosos, os teólogos, eles dizem que o bebê, o feto, né, o João Batista, ele reconheceu a superioridade de Cristo Jesus. E a Isabel, ela expressa isso, ela diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Até mesmo
um bebê no ventre de uma mãe, que algumas pessoas podem dizer que é um amontoado de células, que ainda não é gente, né? Nós vemos como um bebê é precioso diante do Senhor, como um bebê, né, já é uma vida, né, que está sendo gerada no ventre de uma mãe. Em especial, tem esse encontro do João Batista, do profeta, né, que seria o Elias que prepararia o caminho do Senhor. E como ele se alegra, como ele se agita no ventre da sua mãe ao ter encontro com o Senhor. Depois ela diz: feliz aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, a Isabel elogia Maria pela sua fé, porque ela agiu pela fé, ela agiu em confiança no Senhor, diferente do esposo de Isabel, Zacarias, que tinha duvidado da revelação do anjo. E depois, a gente vê o cântico de Maria, ela exaltando ao Senhor, ela magnificando ao Senhor, né? E a expressão, né, usada é Magnificat, mena mea dominum, né? A minha alma magnifica ao Senhor, né? A minha alma engrandece ao Senhor. E antes da gente ver a canção de Maria, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre quem é Maria. Porque a Igreja Católica venera Maria. Nós protestantes, nós reformados, nós entendemos que Maria, ela foi abençoada, ela foi agraciada, sem dúvida. Ela foi escolhida para que Deus encarnasse, o Deus Filho viesse através do ventre dessa mulher. E a gente vê que essa mulher, ela age pela fé, ela creu e ela se submeteu à vontade do Senhor. Sem dúvida, Maria é uma mulher abençoada, ela é uma mulher especial. Porém, nós não oramos, nós não veneramos a Maria. Pelo contrário, nós entendemos que Maria é um ser humano como nós. Ela foi agraciada, ela foi abençoada, mas ela também foi alvo da salvação do Senhor. Ela também precisava da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E a própria Maria, quando a gente vê a oração dela, quando a gente vê o cântico dela, a gente vê ela se humilhando diante do Senhor, ela exaltando a Deus, ao Salvador dela. Então ela começa dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, no versículo 46, né? Ou seja, a alma dela se exulta, né? O espírito dela se alegra e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui tem até uma discussão entre os teólogos sobre o que ela queria dizer com meu Salvador, né? Porque poderia ser Salvador da opressão de Roma, ou poderia ter qualquer outro sentido, mas não tem como dissociar a salvação com a salvação do pecado, porque em Lucas não está relatado, mas em Mateus, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ele diz que Jesus iria salvar as pessoas do pecado, né? Ia redimir do pecado do mundo. Ou seja, ela entende, né, que é o meu Salvador, ela também precisa de salvação. E ela se alegra em Deus. Depois ela diz: pois atentou para a humildade da sua serva. Ela se coloca como serva diante do Senhor, como alguém que está submissa a Deus e à sua vontade. E ela destaca o fato de que o Senhor abençoa a vida dela, o Senhor exalta ela, e não só isso, mas todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ela diz, né? Ou seja, as pessoas, os povos, elas enxergarão a Maria, a bênção que ela recebe. E quando ela diz que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, aqui de modo algum ela está dizendo que ela seria alvo de veneração, né? O termo técnico disso é objeto de hiperdulia, né? Parece palavrão, né? Mas ela jamais se coloca como alguém que deveria ser adorada. E a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, isso fica muito claro. Mesmo quando os anjos aparecem, quando as pessoas se prostram diante do anjo, em sinal de adoração, o anjo repreende, fala: não. Porque a adoração é somente a Deus, ao nosso Deus triuno. Uma coisa que também vale a pena ressaltar
nessa oração, nessa canção de Maria, é que dá para ver um paralelo da canção de Maria com o cântico de Ana, a mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel, Ana era estéril, ela não podia ter filhos, mas depois de rogar ao Senhor, o Senhor concede um bebê a ela, Samuel, que ela oferece como nazireu, e ele se torna um juiz, um profeta, um grande homem do Senhor. Então dá para ver paralelos da oração de Ana com a canção de Maria. E também a gente vê algumas referências do Antigo Testamento, como Salmo 25, Salmo 22, Salmo 103 e assim por diante. E também em algumas passagens, né, como Jó, como Gênesis capítulo 12, capítulo 17 e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oração, o cântico que a Maria faz, ela é inspirada na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento. Ela não faz um cântico ao Senhor, né, um hino de adoração ao Senhor, simplesmente de maneira espontânea. É sim espontâneo, é voluntário, mas a gente vê que isso é muito baseado nas Escrituras Sagradas. Né? Ou seja, Maria, ela tinha essa vida devocional. Né? Depois a gente vai ver no capítulo 2 que Maria era uma mulher que guardava as coisas no coração. Ela meditava sobre as coisas que aconteciam. Ela não deixava passar, ela não menosprezava os momentos em que Deus revelava, ou através do anjo, ou através de pessoas, ou através de pessoas que iam, né, para adorar o menino Jesus. Ela guardava essas coisas, ela era uma mulher que meditava nas coisas. E a gente vê depois ela dizendo, versículo 49, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Então ela está reconhecendo o poder de Deus que desce em favor dela, mas depois ela amplia isso para outras gerações, né, de geração em geração, para as pessoas da geração dela, para o povo dela e assim por diante. Então ela reconhece que Deus ele manifesta o seu poder na vida dela, mas não só na vida dela, mas na vida de outras pessoas também. E aqui eu queria fazer um destaque à expressão santo é o seu nome. Porque parece que é uma coisa assim, que está meio fora assim, né, do cântico. Né? Ela está falando como ela foi bem-aventurada, como foi abençoada, e de repente ela fala que o poderoso é santo, né? Santo é o seu nome. E a gente vendo no contexto judaico, no pensamento judaico, santo, né, a palavra kadosh, significa basicamente separado, né, que foi discernido. Então, quando diz que santo é o nome de Deus, quer dizer que não existe ninguém como Ele. Ele é santo, santo, santo. Então, quando os anjos clamam, quando a gente tem essa expressão, de que fala que santo é o nome do Senhor, isso quer dizer que Ele é excelentíssimo, Ele é altíssimo, e não há ninguém como o Deus santo, santo, santo. Né? Inclusive, quando, aqui não está, mas quando tem expressões de que repetem santo, 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 essa é uma expressão de superlativo, né? De que está enfatizando o quanto Deus é santo. Então Maria, ela está reconhecendo a santidade de Deus. Ela está falando como Deus, Ele está acima de qualquer outro ser no universo, acima de qualquer criatura. E Deus, em sua santidade, Ele manifesta a sua misericórdia. Deus, em sua grandeza, o Deus sublime, Ele manifesta a sua misericórdia. E a condição para que nós sejamos alcançados por essa misericórdia é o temor ao Senhor. O versículo 50 diz, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Então, nós precisamos desse requisito para sermos alcançados pela misericórdia do Senhor. Um coração reverente, uma atitude de reverência em relação a Deus, né? E devotas para as pessoas e piedosas para as pessoas. Né? Isso é necessário para que sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor. Esse coração temente ao Senhor. Depois ela fala como essa misericórdia do Senhor que manifestou na vida dela, de uma humilde serva,
que ergueu ela, que levantou ela, como Ele estende essa bênção, né, para geral, né? É algo, uma bênção individual que vai para as pessoas, né? Todas as pessoas que temerem ao Senhor. Versículo 51, ele realizou poderes feitos com seu braço, né? Quando diz seu braço, uma expressão que denota o poder de Deus, como ele realiza feitos poderosos. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aqui tem gente que destaca esse contraste entre ricos e pobres, né? Eu gostaria de destacar, ou focar no contraste entre soberbos, arrogantes e humildes. Então, aqueles que são arrogantes, aqueles que são soberbos, mesmo que tenham poder e autoridade, o Senhor vai resistir contra eles. Deus tem um poder para destronar eles, de despedir eles de mãos vazias. E Ele tem o poder de exaltar os humildes, aqueles que se humilham diante do Senhor. Ele tem o poder, né, de encher de coisas boas os famintos, aqueles necessitados. Então, ela está expressando como essa misericórdia do Senhor se manifesta. Depois ela encerra dizendo, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abrão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então ela lembra da aliança que Deus fez com Abrão, da promessa que Deus fez a Abrão, de que abençoaria as nações através da sua descendência. E dos descendentes de Abrão, o principal é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, né, que havia de nascer para abençoar todos os povos, todas as gerações. Então, através desse cântico de magnificação ao Senhor, a gente pode ver claramente, né, que Maria considerava essa concretização da promessa antiga feita a Abrão. A misericórdia que ela louva em seu cântico tinha referência a Abrão e a sua descendência por toda a eternidade, ou seja, para sempre, para sempre. Então, a bênção do Senhor é para toda a eternidade. A salvação do Senhor é para toda a eternidade. A misericórdia que o Senhor manifesta é para toda a eternidade. Não é algo que tem um efeito que é finito. Não, pelo contrário, essa misericórdia do Senhor última, né, é para toda a eternidade. A salvação que nós temos do Senhor, a nova identidade que nós temos do Senhor é para toda a eternidade. E nós estaremos com o Senhor na plenitude do seu reinado, quando Jesus voltar. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança eterna. E nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos sempre vislumbrar isso, porque a partir daí, toda a nossa vivência muda. Os nossos valores, as coisas as quais nós vamos investir, tudo muda. A nossa experiência muda. Por quê? No nosso ordinário, nós podemos experienciar o extraordinário. Na nossa finitude, nós podemos, digamos assim, ser alcançados pela eternidade do Senhor. Então, gostaria de fazer esse convite para todos nós magnificarmos a Deus em nossas vidas. Mesmo aquilo que pensamos ser ordinário em Deus, quando estivermos cheios do Espírito Santo, poderemos glorificar ao Deus Santo. Uma coisa que eu compartilhei com os servidores, né? Acho que eu mencionei aqui uma vez também, é que eu gostaria de focar em abençoar as pessoas, os indivíduos, mas também eu gostaria de mudar a nossa, ou melhor dizendo, construir a nossa cultura de acordo com a cultura do reino de Deus. E a gente tem coisas muito boas dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, assim, que para mim são claramente a ação de Deus nas nossas vidas. Mas eu gostaria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais
nessas vivências que nós temos, nessa cultura que nós estamos criando, né? Para que no ordinário a gente possa experimentar o extraordinário, num churrasco, num café com os amigos, num café da manhã aqui embaixo, que a gente possa compartilhar de coisas divinas, que a gente possa estar cheio do Espírito Santo para estar prontos para abençoar as pessoas. E para que isso possa ocorrer, tem uma luta interna, né? Uma batalha espiritual interna. Porque muitas vezes a gente tem esse anseio, né, de preencher as nossas ambições, nosso egoísmo, ou, não sei, luxúrias do coração, enfim, o desejo de chamar a atenção para si, né, a vaidade, e a gente tem que abrir mão disso para se sujeitar à vontade do Senhor, para estarmos cheios do Espírito Santo. Na sexta-feira, eu tinha que levar a minha filha para consulta médica, e antes de levar minha filha, eu tentei resolver uma coisa. Então a gente estava indo de Uber, né? E aí começou a chover, e aí deu tudo errado, porque começou a pegar trânsito, então para ir demorou, depois para o primeiro destino, depois para ir para o consultório demorou também, e aí a gente perdeu a consulta da minha filha, a gente teve que remarcar, aí, né, eu tive que, né, levar um sermão, né, da minha chefe com razão, e eu me senti meio imbecil, né, desculpa o termo, mas fiquei, poxa, era só ter redirecionado o destino, né, quando vi que estava chovendo, né, era só ter redirecionado o destino para ir direto para o consultório, depois eu resolvi a outra questão, enfim, assim, não foi uma experiência boa, assim, porque quase tudo deu errado lá, né. Mas, nessa trajetória, indo para resolver um negócio, né, lá na livraria, depois indo para o consultório, o motorista, ele era recém-convertido, estava 1 ano e meio frequentando a igreja. E aí ele, sabendo que eu era pastor, ele começou a fazer várias perguntas. E eu fui sanando as dúvidas deles, a gente foi conversando, aí no final, eu falei para ele ler uns trechos bíblicos, né, lá em 1 Coríntios, em Romanos, aí depois a gente se despediu, né. E eu fico pensando, eu espero que ele tenha sido abençoado, né, porque essa pequena viagem, para mim, foi trágico em vários sentidos. Mas eu fiquei pensando, poxa, mesmo eu, do jeito que eu sou, Deus me usou, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de ser usado por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque em momentos que a gente nem espera, Deus pode usar a nossa vida. Em momentos que a gente não espera, a gente pode ser usado por Deus. Quando eu era criança, eu tinha 11, 12 anos, foi um período que eu morei na Coreia. Eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, mas quando eu tinha 10 para 11, eu fui para a Coreia. Morei 2 anos e meio lá, quando meu pai foi estudar, aí voltei para o Brasil, quando eu tinha uns 13, 14. E no 6º ano, eu tinha um amigo que ele era muito zoado. Nossa, muito zoado, ele apanhava de todo mundo. Os meninos batiam nele, as meninas batiam nele. Sabe aquele negócio de bullying, né, que vocês veem nos doramas, assim? Era ele. Ele apanhava muito. Mas ele também, assim, ninguém merece apanhar, né? Mas ele também causava. Então, por exemplo, ele, assim, escorria o nariz, aí ele enfiava o dedo no nariz assim, aí ficava, né, provocando as pessoas, querendo encostar, assim, aí apanhava, né? E todo mundo batia nele. Mas eu não batia nele, e assim, eu dava cócegas, eu entrava na brincadeira junto com ele, acho que porque para mim falta um parafuso também, então a gente se dava bem. Só que, assim, eu nunca dei muita atenção para isso. Aí, no final do ano letivo, teve um evento lá, esportivo, na escola e tal, e depois do evento esportivo, era para a gente fazer piquenique junto com os pais, né? E a minha mãe, ela sentou com a mãe dele, e eles começaram elas começaram a conversar. E eu fiquei brincando, tá?
na quadra e tal. E aí a minha mãe, quando chegou em casa, ela falou que ele me considerava o melhor amigo dele. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei surpreso e eu fiquei com vergonha. Não sei porquê, mas... eu acho que é porque eu não considerava ele melhor amigo. Longe disso. Mas, assim, o jeito que eu tratava ele, pelo menos eu não batia nele, né? Acho que é por isso. Mas, assim, é uma coisa simples. E que, sem querer querendo, eu fui bênção na vida dele. E... desculpa falar de mim, mas... Desde o momento que eu entendi o amor de Cristo na minha vida, eu sempre tive essa preocupação de como eu vou compartilhar de Jesus para os meus amigos. Como é que eu pelo menos não vou ser um empecilho na vida dos meus amigos para que eles conheçam Jesus. Então, no estudos eu não era o melhor. No esporte eu não era o melhor, né? Eu não me destacava em nada, mas Deus me dava oportunidades de compartilhar do amor de Cristo Jesus com os meus amigos. Falando explicitamente do Evangelho ou não. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem esse desejo, né, de viver na presença do Senhor, quando a gente tem essa expectativa do que Deus pode fazer na nossa vida, pode ser no trabalho, pode ser aqui na igreja, fora da igreja, na família, vai ter momentos em que Deus vai usar a sua vida. Mas pastor, eu não sou capaz. Não, ninguém é capaz, nem eu. Mesmo assim Deus vai usar a sua vida. Isso é um grande privilégio. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que isso ocorra. E aí eu só, encerrando, né, só queria dar um parênteses aqui para os pais, né? Para os pais que são pais agora, ou que vão ser pais. Né? Não espere que o seu filho seja o próximo Messias. Tá bom? Acho que vale a pena dizer isso hoje em dia, porque muitas vezes, né, a gente supervaloriza, né, meio que, não me entendam mal, mas a gente idolatra os nossos filhos. Não espere que o seu filho seja o próximo Mozart, próximo Messi, próximo, sei lá, Elon Musk. Mas eu acho que a gente pode esperar que os nossos filhos amem ao Senhor. Pelo menos a gente pode orar por isso. Ontem, a gente estava no carro, em família, aí o meu filho falou assim: pai, me desculpa, mas eu não vou ser pastor. Aí eu me assustei, eu olhei para trás e falei: mas ninguém nunca pediu para você ser pastor. Né? E o Davi, ele vai e volta, né? Porque teve uma vez que ele falou: pai, por que você é pastor? Você é muito ocupado. Aí depois ele falou: eu gostaria de ser pastor. Aí ontem ele falou: eu não quero ser pastor. Então, vai e volta, né? Mas eu falei: Davi, eu nunca pedi que você fosse pastor. Né? Não precisa, nem precisa pedir desculpa. Falei: só se Deus falar para você ser pastor, aí você pode ser pastor. Aí ele falou: eu não quero que Deus me peça para ser pastor, estou com medo agora. Eu falei: não se preocupa, fica tranquilo, né? Ninguém está exigindo isso de você. Né? E de fato, assim, eu entendo que ser pastor é um grande privilégio. É fácil, não é fácil. Mas é um grande privilégio. Mas uma coisa que eu gostaria dos meus filhos é que eles amassem Jesus. Então, as conversas que eu tenho com os meus filhos, quando eu vou dar bronca, ou quando a gente tem um bate-papo, é sempre com essa intencionalidade de que eles possam conhecer o amor de Cristo Jesus. No mínimo, que eu não atrapalhe eles, para que eles conheçam o amor verdadeiro de Cristo Jesus. E uma coisa que eu costumo dizer para os meus filhos eu amo muito vocês, mas Jesus ama muito mais. E quando eles crescerem um pouco mais, quando eles tiverem um pouquinho mais de maturidade, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, eu amo vocês, eu amo muito vocês, mas eu não sei amar da maneira correta. O meu amor é falho, mas o amor de Cristo Jesus não é. Porque o meu desejo é que os meus filhos podem ter uma vida ordinária, completamente ordinária. Não precisa revolucionar nada,
vive bem, tá bom. Casa, tem filhos, tá ótimo, para mim tá ótimo. Mas que amem a Jesus. Que possam fazer isso na presença de Deus. Então, quando a gente tem esse desejo, a maneira em que a gente aproveita o tempo com os filhos é diferente. A maneira em que a gente tem esse momento com os nossos filhos é muito diferente. E a minha oração é para que a presença de Deus seja uma marca da nossa comunidade, ou a manifestação, melhor dizendo, da presença de Deus seja marca da nossa comunidade. Se tem alguém que diz que está cheio do Espírito Santo, mas ele aponta para si mesmo, tem alguma coisa errada. Para a sua glória, pelo seu mérito, ou fica apontando o erro dos outros, não condenando o pecado, para que haja arrependimento, para que se aproxime do Senhor, mas quando fica apontando o erro dos outros para cancelar os outros, aí tem alguma coisa errada. No mínimo, essa pessoa não tem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Por quê? Aqueles que está cheio do Espírito Santo aponta para Jesus. Aquele que está cheio do Espírito Santo glorifica a Deus. Da mesma maneira que Isabel fez, da mesma maneira que Maria fez. Quando nós somos alcançados pelo amor de Cristo Jesus, quando o poder de Deus se manifesta em nosso meio, quando há um milagre, nós devemos apontar para Cristo Jesus. E que essa seja a marca da nossa igreja. Que nós possamos apontar para Cristo Jesus na nossa vivência, no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Gostaria de convidar vocês a orarem ao Senhor, como que um hino de cântico ao Senhor, mas com as suas próprias palavras, glorificando ao Senhor, exaltando o seu santo nome. Muitas vezes, no perrengue do dia a dia, na luta de cada dia, às vezes a gente foca nos problemas, nas dificuldades, no erro próprio ou de outras pessoas. A gente esquece de agradar, a gente esquece de, melhor dizendo, agradecer ao Senhor. Isso é tão importante, irmãos. De agradecer ao Senhor, pequenas conquistas, pequenas vitórias. Agradecer ao Senhor pela refeição, agradecer ao Senhor pela amizade, agradecer ao Senhor pelos filhos, pelos pais, pelo marido, pela esposa. Aprender a admirar a beleza de Deus manifesta na vida da nossa comunidade. Aprender a admirar a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor manifesta no meio da nossa comunidade. Essa também é uma marca daquele que está cheio do Espírito Santo. Não vos deixes embriagar pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, salmodiando, cantando hinos ao Senhor, com ações de graças, mutuamente.